Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente no interior de São Paulo, totalmente descabelado. E hoje eu vou dar uma dica para vocês que não conhecem a banda Angra, os 5 discos para você começar a ouvir a banda. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. E aí, pessoas, como vai? Tranquilão? Olha só, isso aqui vai virar uma sessão do canal. 5 discos para começar a ouvir alguma banda. O primeiro que eu fiz foi do Queen, né? 5 discos para começar a ouvir Queen. Tá o link aqui embaixo, na descrição. E hoje eu vou falar com você que nunca ouviu Angra, ou que ouviu pouca coisa do Angra, e você quer começar a ouvir Angra. Então eu vou falar para você os 5 álbuns que eu indico para você para começar a ouvir a banda. Como vocês sabem, o Angra é uma das minhas bandas preferidas, tanto que ano passado, né, eu participei daquela sessão do canal Drissonante falando da banda favorita, eu escolhi o Angra. Então eu fiz um vídeo respondendo as perguntas dele sobre o Angra. Tá o link aqui embaixo também para vocês irem. Mas hoje eu quero falar com você. Eu já gravei alguns vídeos sobre o Angra e eu vi alguns comentários nesses vídeos de pessoas que dizem que não conhecem a banda, que nunca ouviram nada, não tá ali dentro da lista de bandas preferidas. E hoje eu vou indicar para você que não conhece a banda 5 discos para você começar a ouvir o grupo. Infelizmente, né, o Angra é uma banda aí que tem alguns problemas, né? Tem fases a banda. E normalmente essas fases são por troca de integrantes. Eu sempre digo que o Angra é a banda da treta, né? Sempre que dá uma treta, metade da banda sai fora e vem outros integrantes e você tem uma nova fase, você tem um novo estilo musical. Você pode gostar mais de uma fase ou você pode gostar mais da outra fase. Eu vou falar aqui para vocês vão acabar percebendo qual que são as fases do Angra que eu mais gosto nesse vídeo que eu vou passar para vocês. O primeiro disco que eu tenho que indicar para vocês, não tem jeito, é o disco de estreia, o Angels Cry. Essa daqui é a versão que saiu, né, a regravação em comemoração aos 30 anos do disco. Olha só que beleza, né? Aqui a parte de trás para vocês. O Angels Cry foi lançado em 1993 e a gente tinha aqui na banda o André Matos no vocal, o Kiko Loureiro na guitarra, o Rafael Bittencourt na guitarra, o Luiz Mariucci no baixo e o Ricardo Confessori. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Ricardo Confessori entrou na banda depois que esse disco já tinha sido gravado. Quem gravou as baterias do Angels Cry foi um músico de estúdio, né, onde eles foram gravar lá na Alemanha. Então o Ricardo Confessori tá aqui na foto de divulgação do disco, mas não foi ele que tocou bateria nesse disco. Olha, o Angels Cry é uma mistura de heavy metal melódico. Pouca gente usa esse termo hoje, né? O pessoal fala mais power metal, mas eu gosto de usar o termo. É uma mistura de heavy metal melódico com um pouco de música brasileira e música clássica, música erudita. Então a gente vê aí influências de vários membros da banda. Aqui ninguém inventou a roda e nem descobriu o fogo. É um disco básico de heavy metal melódico da época, né? O começo dos anos 90, porém muito bem feito. Uma coisa que eu tenho que trazer, e que eu acho que é básico, é que muitas bandas de heavy metal brasileiras lançam discos que não são muito bons, não por conta da qualidade dos músicos ou da qualidade da composição, mas sim da qualidade da gravação e principalmente da produção. E aqui, o Angels Cry elevou esse heavy metal nacional a um outro nível, com uma produção nível europeia. Então você ouve esse disco aqui e você não percebe que ele é um disco nacional. Na década de 90, a gente meio que condicionou heavy metal nacional a um heavy metal com pouca qualidade, justamente porque a gravação e a produção não são aquele nível europeu que a gente está acostumado a ouvir nas bandas alemãs, por exemplo, como Halloween, Gamma Ray, essas bandas que são aí o top, né, do estilo na década de 90. Então o Angels Cry trouxe pra gente esse nível de produção, esse nível de qualidade numa banda extremamente competente. Destaques. O velho tem que tirar o óculos. Destaques, cara, Carry On, Time, Angels Cry. A música que eu mais gosto, que é Stand Away, que é uma semi-balada, é a música que eu mais gosto desse disco. A gente tem Never Understand, Secrets of Tomorrow e um cover de Wuthering Heights. Olha só que bacana. Esse disco aqui, cara, é fenomenal.
Eu acho que ele foi lançado no começo da década de 90, tem 30 anos de estrada, e você ouve ele hoje ainda perfeito. Não é um disco datado, é um disco que você ouve tranquilamente, sem nenhum problema, beleza? Então, esse é o primeiro disco que eu indico pra você, e é o primeiro disco, né? O disco de lançamento da banda. O segundo disco que eu vou indicar pra vocês não pode ser outro, tá em ordem de lançamento, tá? Que não seja o Holy Land. Eu já falei várias vezes aqui que Holy Land é meu disco preferido do Angra. E é o meu disco preferido de heavy metal nacional, não tem como discutir isso. Então eu não vou falar muito dele, porque eu já falei várias vezes. Mas o Holy Land, cara, ele chegou e surpreendeu. Por quê? Porque ele é totalmente diferente do primeiro disco. Ele tem uma pegada mais heavy metal progressivo. A gente tem muito de música brasileira aqui, a gente tem muito de música erudita aqui, e a gente tem muito de heavy metal progressivo. Inclusive uma crítica na época que ele é muito lento. Ele tem muita balada, né? Ele tem muita música que não é rápida, como o estilo, né? Ficou tradicionalmente conhecido. Mas eu acho que justamente isso transforma o Holy Land numa obra atemporal e numa obra criativa a um extremo. Aqui a gravação tá perfeita, a criatividade dos músicos é incrível. Cara, tudo nesse CD exala criatividade, exala quase perfeição. Eu diria que esta é a obra-prima do Angra. Se você tivesse que ouvir só um disco do Angra, eu indicaria Holy Land. Quais são os detalhes? Nothing to Say, ela começa... É a segunda música do disco depois de uma introdução bem tranquila, mas é uma música rápida, uma música pesada, é uma música com uma batida poderosa. A gente tem Silence and Dissonance, Carolina 4, Holy Land, The Shaman, Make Believe, Zito, Deep Blue, Lullaby for Lucifer. Todas as músicas desse disco são destaque. Ouça tudo esse disco aqui. Maravilhoso. Todos os discos que eu tô falando pra vocês tem no Spotify. Lembrando, produção perfeita também, que eu falei, o diferencial. E tanto o Angels Cry, que é o primeiro disco que eu falei pra vocês, quanto o Holy Land, que é esse segundo disco, ganharam um disco de ouro no Japão por venderem mais de 100 mil cópias. Olha só que bacana, uma banda brasileira. Tudo bem que o Japão adora esse estilo musical, mas é uma banda brasileira que chegou e tomou de assalto o Japão. O terceiro disco que eu vou falar pra vocês já é um disco da segunda fase. Então teve uma treta, né? Falei pra vocês, o Angra é a banda da treta. Então, nessa treta, o André Matos, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori saíram da banda, montaram o Xamã, que é outra puta banda de heavy metal melódico, de power metal, que a gente pode falar aí em outro vídeo. E entrou no lugar dessa galera o Edu Falaschi como vocalista, o Aquiles Priester como baterista e o Felipe Andreoli como baixista. E eles lançaram esse disco aqui, que chama Rebirth, Renascimento. O que eu posso falar do Rebirth? Eu assisti uma entrevista do Edu Falaschi recentemente, onde ele disse que na época que eles estavam lançando esse disco, cogitou-se mudar o nome da banda. Porque Angra estaria muito ligado aos membros antigos, a voz do André Matos, que era muito marcante, né? E todo mundo falava que o Angra é a banda do André Matos, né? E cogitaram mudar o nome. Se tivessem mudado o nome, teria sido interessante também. Por quê? Porque o Rebirth é totalmente diferente do que o Angra vinha fazendo até esse momento. Foram lançados 3 discos com o André Matos, né? Com aquela formação clássica do Angra. E aí lançou-se o Rebirth. Quando eu ouvi a primeira vez o Rebirth, a primeira coisa que eu pensei, isso não é Angra. Olha só a mente pequena do fã, né? Fã é uma raça, que eu vou falar pra vocês. Eu ouvi, falei, cara, isso não é Angra, mas isso é bom. Não é porque não é parecido com o que eu tinha ouvido até agora do Angra que isso aqui não é bom. Cara, Rebirth é uma pancadaria, heavy metal melódico da melhor qualidade. O Edu Falaschi, eu fiquei meio com medo na época, porque o que eu conhecia dele dos Symbols, ele não era um vocalista fenomenal, mas aqui, no Rebirth, ele se tornou um vocalista fenomenal, cara. E o que você pode ouvir aqui? Nova Era, Millennium Sun, Acid Rain, Heroes of Sand, Running Alone, Judgment Day, músicas incríveis. Um Angra diferente, que se reinventou, porém com uma qualidade absurda. Ficou um pouco mais rápido, ficou um pouco mais agressivo. Eu acho que para você conhecer essa segunda fase do Angra, o Rebirth é o disco indicado para você.
Só lembrando que o Rebirth foi lançado em 2001 e logo em seguida o Angra lançou Temple of Shadows, um disco temático absolutamente incrível. Eu acho assim que Temple of Shadows é o segundo melhor disco lançado pelo Angra. Esse disco foi lançado em 2004, né? Tem uma história temática, né? É um disco temático. Quem assiste meus vídeos sabe que eu tenho uma definição para discos que são incríveis, que são o disco puta que pariu. Que é aquele disco que você acaba de ouvir e você pensa, caralho, puta que pariu, mano, que loucura que é isso aqui. Então, o Holy Land e o Temple of Shadow são dois discos puta que pariu, aquele disco que faz você acabar a audição deitado no chão em posição fetal e pensando, não merecemos, não merecemos. Mostrou toda a força da nova formação do Angra e mostrou que eles eram capazes de fazer um disco de extrema qualidade, um disco belíssimo, um disco belo, cara, bonito. Você ouve isso daqui e pensa, cara, que coisa linda isso aqui, que maravilha que é isso daqui. Spread Your Fire, Angels and Demons, The Temple of Hate, The Shadow Hunter, No Pain for the Dead, Winds of Destination, Sprout of Time, Wait in Silence, Wishing Well, que é uma baladinha muito bacana. Eu indicaria, eu só posso comprar 2 discos do Angra, qual que você me indica? Holy Land e Temple of Shadows. Infelizmente, esses discos são difíceis de achar hoje, né? O Edu Falaschi também já falou recentemente numa entrevista que acabaram as tretas do Angra, judiciais, entre ele e os antigos membros, e agora vai ter relançamentos do Angra, né? Dos discos antigos do Angra. Pô, seria perfeito. Holy Land mesmo tá há décadas fora de catálogo. E o Temple of Shadows você também não acha. Então, se você pudesse ouvir só 2 discos do Angra, seria Holy Land e Temple of Shadows, que é um disco maravilhoso, belíssimo. E para finalizar, eu quero trazer para vocês um disco da terceira fase do Angra, ou seja, mais treta, né? Teve mais treta, o Edu Falaschi pulou fora da banda e a gente pensou que o Angra não ia... O que vai acontecer com o Angra? O que vai acontecer com o Angra? O que vai acontecer com o Angra? E um belo dia eles apareceram com Fábio Lione no vocal. Mano, como assim? Né? Imagina, como assim? O cara era vocalista do Rhapsody, que depois virou Rhapsody of Fire. Lançou uma pancada de disco de metal sinfônico na Itália. E de repente o cara tá no Brasil e é vocalista da principal banda de metal, power metal, heavy metal melódico do Brasil. Você entende como isso aconteceu? Eu também não, mas aconteceu. Fábio Lione apareceu num DVD ao vivo, né, comemorando lá o lançamento, os 20 anos do Angels Cry, e depois ele foi oficializado como vocalista da banda. E eles lançaram esse disco aqui, Secret Garden. Então a terceira fase do Angra é com o Fábio Lione no vocal. Esse disco aqui foi lançado com o Fábio Lione no vocal, o Rafael Bittencourt na guitarra, o Kiko Loureiro na guitarra, o Felipe Andreoli no baixo e o Bruno Valverde na bateria. Eu tenho que admitir para vocês que eu não gostei desse disco quando ele foi lançado. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu não curti o Secret Garden. Por quê? Toda vez que o Angra mudou de vocalista, né? Primeiro o André Matos, depois o Edu Falaschi, agora o Fábio Lione. A banda mudou, né? O tipo de música que a banda faz mudou. Não sei se isso é proposital, né, para diferenciar as fases da banda, né, os vocalistas, as novas formações, ou se isso acontece normalmente no processo de composição da banda. Mas o Secret Garden, por que eu não gostei dele na época que ele foi lançado? Fã. Cara, a gente gostava do Edu Falaschi, a gente adorava o vocal do cara. Aí ele pulou fora. E a banda continuou com outro. Então a gente fica naquela, porra, dane-se, eu não quero saber, vocalista novo, não vou mais ouvir isso daí. E a gente acaba ouvindo depois, né? A gente acaba voltando porque a gente é puta da banda, né? Então a gente acaba comprando os discos de novo. Mas eu não tinha gostado do Secret Garden porque eu achei que ele tava meio perdido, sabe? Eu achei que era uma música extremamente genérica, né? Aquela coisa, não é nada novo, extremamente genérico. E eles estavam meio perdidos porque parece que as músicas do disco não tem ligação, não tem liga. Porém, eu nem tinha o Secret Garden, eu comprei ele recentemente. E é por isso que eu sei que é a mesma coisa que eu falei pra vocês no vídeo passado. Eu não vou mais falar de qualidade de disco se eu não tiver ele aqui. Não adianta eu ouvir no Spotify, não adianta eu ouvir no YouTube, eu não consigo prestar atenção. Eu presto atenção quando eu coloco ele aqui no aparelho de som, sento no meu sofá com um copo de café e eu ouço o disco.
E eu ouvi muito o Secret Garden nesses últimos dias, e eu indico ele pra você, que nunca ouviu o Angra. Né? O Fábio Leandro já lançou 3 discos com o Angra, né? O Secret Garden, o Omni e agora o Cycles of Pain. E dos 3, o que eu mais gosto agora é o Secret Garden. Um disco que eu não gostava e agora, da fase do Fábio Leone, é o disco que eu mais gosto. Esse disco aqui não é fácil de achar. Eu achei ele usado. Não comprei na época, me lasquei. Né? Não sei por que tem esse lance do Angra, cara. Dos discos desaparecerem e tudo custar muito caro. Sabe? Todo mundo que tem usado quer pedir 200 conto no disco. Vocês estão loucos, mano. Para com isso. Mas eu adorei o Secret Garden agora. Agora, né? Agora eu adorei o Secret Garden. Ó, tô olhando aqui, ó. Esse Secret Garden que eu tenho nas mãos teve 5 mil cópias de tiragem, ó lá. Ah, 5 mil. Ou seja, tem 5 mil cópias desse disco correndo por aí e é difícil pra cacete achar esse negócio pra comprar. Tem uma música aqui, a 10ª, a última música, que é uma balada, só no violão, chamada Silent Call. E essa música é uma obra-prima. Ela destoa totalmente do resto do disco, que eu achei um disco extremamente comum. E ela, quando ela começa, cara, os primeiros acordes de violão já te batem na cara. E você fala, meu Deus, agora vem uma coisa legal. E realmente vem uma coisa muito legal. Né? Essa música Silent Call é uma obra-prima, nesse disco aqui. Então, entra ali no Spotify, procura lá Secret Garden, a última música Silent Call, ouve ela, cara. Ouve ela com calma. Coloca ela aí nos seus fones de ouvido, ouça ela, você vai ver que beleza, cara, que linda que é essa música, uma beleza incrível. O resto do disco é um disco rápido, é um disco com pancadaria, é um disco que tem muitas participações especiais, e eu dou aí um destaque para Black Heart Soul, Final Light, a música Secret Garden, a música Upper Levels, muito bacana também, e Perfect Symmetry. Então, olha só, eu tenho um vídeo aqui muito antigo no canal onde eu digo por que eu odeio o Digipack. E eu dou o motivo de por que eu odeio o Digipack. E esse daqui é um dos motivos pelo qual eu odeio o Digipack. O meio dele tá quebrado. Aqui. Não é um Digipack, tá vendo? Ele abre em 3 partes. E o disco fica solto aqui no meio, porque o miolinho dele não chegou a quebrar. Mas o miolinho dele tá solto. Então eu tenho que guardar esse disco na estante assim. Porque senão o CD escorre por baixo aqui, e quando eu tiro ele da estante, o CD cai. Então, é um dos motivos pelo qual eu odeio o Digipack. Gente, esses são os 5 discos do Angra para você começar a ouvir a banda. Você vai perceber que conforme a troca dos vocalistas, o estilo da banda muda junto. Eu acho que isso é de propósito, né, para marcar, né, as novas fases do grupo. E são 5 discos incríveis. São 5 discos que você vai ouvir e você vai perceber que, mesmo que eles são diferentes, você vai perceber uma liga ali. Eu acho que a maior diferenciação que o Angra teve é na fase atual, com o Fábio Leone nos vocais. Sabe? É totalmente diferente do que eles tinham no começo e totalmente diferente do que eles tinham no meio com o Edu Falaschi. Aí agora a banda tá percorrendo um caminho totalmente diferente. E o bacana é o seguinte, provavelmente tem pessoas que gostam muito mais do Angra com o Fábio Leone do que com o André Matos. E essa é a beleza da música, cara. Essa é a beleza. Eu prefiro a fase do André Matos e depois a do Edu Falaschi e por último a fase do Fábio Leone. Tem gente que vai preferir a fase do Edu Falaschi, depois o Fábio Leone e por último o André Matos. E tem gente que vai gostar mais da fase do Fábio Leone. Essa é a beleza. A gente não ser igual e a gente gostar de coisas diferentes. Eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa seleção de 5 discos para começar a ouvir o Angra? Quais são seus discos preferidos do Angra? O que você indicaria para quem nunca ouviu o Angra até hoje? Esse foi o vídeo dessa semana. Gostaria de agradecer aos 369 inscritos no canal. Olha só, chegamos à marca de 369 inscritos no canal. Eu ficaria muito feliz se em dezembro, quando a gente terminar o ano, a gente tivesse 400 inscritos. Olha, eu já ficaria imensamente feliz de 400 pessoas estarem acompanhando o canal até o final do ano de 2024. A gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.